De novo, boa noite, gente. Eu sou Giovana Marcelino e eu, o Davi e a Natália, a gente vai falar um pouquinho do tratamento farmacológico do diabetes mellitus. Pode passar, Davi, por favor. Então, a gente vai falar um pouquinho da fisiopatologia da diabetes tipo 1, da diabetes tipo 2, depois falar da insulinoterapia e dos medicamentos utilizados no tratamento do diabetes, prioritariamente diabetes tipo 2. Pode falar, pode passar. Primeiro, um pouquinho da definição. A diabetes mellitus é definida por um aumento da glicemia, ou seja, você vai ter um aumento da concentração de glicose no sangue, junto a uma secreção inadequada ou ausente de insulina pelo pâncreas. Isso com ou sem comprometimento da ação dessa insulina. Pode passar, amigo. Eita, passou demais. A diabetes tipo 1, você vai ter uma destruição seletiva das células beta-pancreáticas. Lembrando que no pâncreas, no caso, as células beta vão ser responsáveis pela produção de insulina e as células alfa, por exemplo, vão ser responsáveis pela produção de glucagon. Tem outras também, mas eu vou me ater mais na célula beta e alfa. E no caso da diabetes tipo 1, você vai ter a destruição dessas células beta. Com isso, você vai ter uma deficiência grave ou absoluta de insulina. Então, por isso que vai resultar nesse aumento da glicemia, porque se você não tem essa produção de insulina, você não vai ter os efeitos dela, como, por exemplo, levar a translocação dos transportadores de glicose para a membrana para aumentar a captação de glicose. Então, essa glicose vai acabar permanecendo na corrente sanguínea, elevando a glicemia. A diabetes tipo 1 vai ter causa imune ou idiopática, sendo a causa imune a mais comum. Em geral, os indivíduos têm menos de 30 anos ao diagnóstico, mas isso não quer dizer que não possa ser feito em outra faixa etária. Quanto à terapia de reposição de insulina, é essencial nesses indivíduos, porque se eles não produzem ou têm uma deficiência grave, é importante que você tenha essa terapia. Então, em casos de ser interrompida ou não ser feita, pode resultar em cetoacidose diabética ou até mesmo evoluir para a morte. A cetoacidose diabética, você teria uma liberação excessiva de ácidos graxos e, com isso, você teria níveis tóxicos de cetoácidos. Pode passar, amigo. Já no diabetes tipo 2, você vai ter uma resistência dos tecidos à ação da insulina, junto a uma deficiência relativa na secreção do hormônio. Porque esses indivíduos eles não vão ter essa destruição das células beta, eles vão continuar produzindo insulina. Só que, como tem uma resistência dos tecidos, essa insulina vai ser produzida, mas você não vai ter os efeitos delas, você vai continuar com a glicemia elevada, você vai permanecer produzindo insulina, vai chegar um momento que essa insulina vai exercer feedback negativo e você não vai ter secreção. Então, por isso acaba sendo uma deficiência relativa da secreção do hormônio. Passa, amigo. Além disso, você vai ter vai afetar o metabolismo dos lipídios, você vai ter um aumento do fluxo de ácidos graxos livres, um aumento de triglicerídeos, diminuição do HDL. E diferente da diabetes tipo 1, esses indivíduos eles não necessariamente vão precisar de insulina para sobreviver. Vai depender, por exemplo, dessa situação de que pode chegar no momento que eles reduzam essa secreção. Então, aí você pode precisar de insulinoterapia. Diferente também da diabetes tipo 1, a cetoacidose não é tão frequente, mas ela pode acontecer em casos de situações de estresse, como alguma infecção, ou então medicações que aumentem essa resistência, como o uso de corticosteroides. Outro ponto importante na diabetes tipo 2 é que nos indivíduos sem tratamento ou com tratamento inadequado, a desidratação pode levar ao coma hiperosmolar não cetótico, que você vai ter a taxa de glicemia aumentando de 6 a 20 vezes do valor de referência, e o paciente, no caso o indivíduo, ele vai cursar com alteração do estado mental e até mesmo perda da consciência. Pode passar, amigo. Agora, falando um pouquinho da insulina. Ela vai ser composta por 51 aminoácidos em que as cadeias A e B vão ser unidas por pontes de sulfeto. Mas ela vai ser formada a partir da proinsulina, que vai ser processada no Golgi das células beta e vai ser armazenada em grânulos. A partir disso, ela vai sofrer hidrólise, insulina e peptídeo C em quantidades equimolares. Enquanto a insulina vai ter uma meia-vida menor, o peptídeo C vai permanecer por mais tempo do que ela. Pode ser também dosada. Pode passar. Quanto à secreção, ela vai ter uma baixa taxa de secreção no estado basal, só que pode aumentar, no caso, com alguns estímulos, como, por exemplo, a glicose, que a gente vai ver no próximo slide. A célula em repouso, no caso, ela vai ter baixos níveis de ATP. E com isso, você vai ter uma difusão do potássio de acordo com o seu gradiente de concentração pelos canais que são regulados para ATP. Isso vai manter o potencial intracelular negativo e você vai ter essa liberação mínima, basal de insulina. Já quando você se alimenta, que você aumenta os níveis de glicose no sangue, essa produção de ATP também aumenta. E com isso, você vai fechar os canais de potássio, vai levar uma despolarização da membrana. Essa despolarização vai aumentar, vai abrir os canais de cálcio voltagem independentes, e com isso você vai ter um influxo de cálcio que vai aumentar a concentração de cálcio intercelular. E isso vai levar ao aumento da secreção de insulina. Então, por isso que quando você se alimenta, no caso que você aumenta a taxa de glicose sanguínea, você tem um aumento da secreção de insulina, normalmente. Passa, amigo. Quanto ao receptor,
A insulina, após entrar na circulação, ela vai sofrer difusão pelos tecidos e vai se ligar com alta afinidade e especificidade aos seus receptores especializados, que vão estar presentes principalmente em tecidos como fígado, músculo e tecido adiposo, que são responsáveis por regular esse metabolismo energético. Essa ligação vai ativar o receptor, vai promover uma mudança conformacional, que vai levar a uma fosforilação mútua dos resíduos de tirosina. Isso vai acabar desencadeando a atividade da tirosinoquinase, que vai levar a uma cascata de reações, e com isso a gente tem os efeitos observados pela ação da insulina, como, por exemplo, a translocação dos transportadores de glicose para a membrana, que aumenta a captação de insulina. Pode passar, amigo. Esse aumento da captação de insulina não, aumento da captação de glicose, desculpa, e então, junto a um aumento da atividade da glicogênio sintase, vai aumentar a síntese de glicogênio. Então, por isso que a gente considera a insulina como um hormônio anabólico, porque ela vai aumentar essa síntese de glicogênio ao mesmo tempo que ela vai inibir a glicogenólise. Então, ela aumenta a produção e diminui a quebra. Ao mesmo tempo, ela vai aumentar a síntese de proteínas no músculo e também o armazenamento de triglicerídeos no tecido adiposo. Quanto à degradação, ela vai ter uma meia-vida de 3 a 5 minutos e vai ser degradada prioritariamente no fígado e no rim, sendo que a insulina endógena, que é produzida pela gente normalmente, ela vai ser mais degradada no fígado. Já a insulina injetável, exógena, no caso, numa terapia, numa insulinoterapia, ela vai ter um percentual de degradação maior no rim. Pode passar, amigo. Quanto aos tipos de preparações, né, no caso das insulinas, a gente tem a insulina de ação rápida, que no caso é a lispro-aspartate e a glulisina, a insulina de ação curta, que é a regular, a intermediária, que é a NPH, e a ação longa, que vai ser a galargina e a determina. Pode passar. Quanto às insulinas de ação rápida, elas vão permitir uma reposição prandial mais fisiológica e com um início de ação e ação máxima mais precoce. Então, como a gente viu que a glicose vai estimular a secreção de insulina, o normal seria, quando a gente se alimenta, você ter esse pico de insulina para poder aumentar essa captação de glicose. Só que, por isso que o uso dessa insulina de ação rápida, ela vai simular melhor esse pico de insulina, no caso pós-alimentação. Então, ela vai ter uma reposição prandial mais fisiológica. Então, elas têm que ser administradas imediatamente antes da refeição e sua ação raramente passa de 4 a 5 horas, o que diminui o risco de hipoglicemia pós-prandial. Além disso, elas vão ter uma menor variabilidade de absorção, cerca de 5%, quando comparadas à insulina regular, a NPH e a injeção longa. Agora, falando um pouquinho de cada uma. A insulina lispro, ela vai ser produzida por meio de tecnologia recombinante e ela vai consistir na inversão da prolina na posição B28 com a lisina na posição B29. Só que essa inversão ela não vai interferir nem na ligação da insulina com o seu receptor, nem na meia-vida, e muito menos na imunogenicidade. E esses efeitos vão ser mais parecidos com o da insulina regular. Ela tem a vantagem de ter uma baixa tendência de se auto-associar, mas para aumentar o prazo de validade, ela acaba sendo estabilizada em hexâmeros. Mas, mesmo sendo estabilizada em hexâmeros, quando ela vai ser injetada por via subcutânea, vai rapidamente se dissociar em monômeros, e que é o momento que ela vai sofrer mais rápida absorção do que quando comparada aos hexâmeros. Ela vai ter um início de ação de 5 a 15 minutos e atividade máxima em 1 hora, sendo que esse tempo de 1 hora ele não vai ser dependente da dose. Pode passar. A insulina aspartate, ela vai ter a substituição da prolina na posição B28 por um ácido aspartico de carga negativa, e isso vai acabar inibindo a autoagregação da insulina. Além disso, ela tem um perfil uma absorção e um perfil de atividade semelhante ao da insulina lispro, além de uma maior reprodutibilidade que a insulina regular, que vai, como a gente vai ver, é uma insulina de ação curta. Porém, as propriedades de ligação, as características de atividade, mitogenicidade e até imunogenicidade são equivalentes às da insulina regular. Já a insulina glulisina, ela vai ter a substituição da asparagina por uma lisina na posição B3 e da lisina pelo ácido glutâmico na posição B29. Tendo também absorção, ação e características imunológicas semelhantes às outras insulinas de ação rápida injetáveis. Agora, falando da insulina de ação curta, que é a insulina regular. Ela vai ser uma insulina zínsica cristalina solúvel de ação curta, que vai ser obtida por técnicas de DNA recombinante, que vai produzir uma molécula idêntica à insulina humana. Seu efeito vai ter de 30 minutos após a injeção subcutânea, com um pico de 2 a 3 horas, e em geral ela dura de 5 a 8 horas. Em altas concentrações, ela vai se autoagregar, formando dímeros que vão se estabilizar ao redor desse zinco, lembrando que ela é uma insulina zínsica cristalina. E isso vai resultar nessa natureza hexamérica dela, que vai determinar um início de ação tardio, porque ela ainda vai ter que se dissociar em dímeros e monômeros para conseguir ser mais rapidamente absorvida. Então, além disso, você vai ter um início tardio e vai prolongar o tempo levado para ela alcançar essa ação máxima, que é quando ela estiver em monômeros para poder ser mais rapidamente absorvida e exercer seu efeito.
Então, à medida que a insulina de depósito ela é diluída pelo líquido intersticial e a concentração começa a diminuir, obviamente ela está sendo diluída, então você diminui a concentração, os hexâmeros vão sofrer decomposição em dímeros e monômeros, que vai ter a captação mais rápida, né? No caso, no estado de monômeros. Pode passar, amigo. Então, por isso que ela tem que ser injetada de 30 a 45 minutos ou mais antes das refeições, porque aí você minimiza esse desequilíbrio. Por quê? Se ela ainda tem que se dissociar em monômeros para conseguir ser absorvida, se você injetar apenas no momento da alimentação, você ainda não vai ter insulina disponível para estimular essa captação de glicose. Então, a glicose vai permanecer no sangue, podendo ter um risco de hiperglicemia pós-prandial precoce, porque você ainda não vai ter o pico para poder aumentar a captação de glicose e tirar essa glicose da corrente sanguínea. Além disso, você vai ter um risco aumentado de glicemia pós-prandial tardia. Quanto à duração, tempo de início e intensidade de ação máxima, eles aumentam com o tamanho da dose. Outro ponto que é bem importante também ressaltar é que é o único tipo de insulina passível de administração intravenosa, porque a diluição vai promover a dissociação imediata da insulina hexamérica em monômeros. Então, como a gente viu, monômeros vão facilitar a absorção e vai ser mais rápida quanto a isso. Assim, ela pode ser usada nos casos de cetoacidose diabética e também naqueles pacientes em que a necessidade de insulina se modifica rapidamente, como nas cirurgias e nas infecções agudas. Pode passar. Oi, gente, boa noite. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as insulinas de ação intermediária e longa, né? A gente começa falando da NPH. A NPH, ela tem esse nome aí, né? Protamina neutra agedorne, ou agedorne, não sei exatamente a pronúncia. Ela vai ser uma insulina composta, além da insulina, né, por protamina, e esse efeito dela de ser absorvida e ter um início de ação mais lento está associado a essa combinação da insulina com a protamina em quantidades apropriadas, e nenhum desses componentes vai estar fora de uma forma não complexada, que é chamada de isófana. Essa configuração vai permitir que ela tenha um caráter mais prolongado, assim como todas as outras insulinas, né, com exceção da regular, que tem a opção de ser administrada de forma intravenosa, ela vai ser injetada por via subcutânea. A protamina ela vai ser degradada, né, por enzimas proteolíticas teciduais. Isso também confere um retardo à ação da NPH, porque ela precisa passar por esse processo de degradação da protamina, para que aí sim a insulina se encontre livre para poder ser exercício dos efeitos biológicos. Em relação ao início de ação, ele é de 2 a 5 horas após a administração, e a duração dele vai ser de 4 a 12 horas. No esquema basal bolus, né, que é aquele esquema em que você vai aplicar uma insulina basal, que vai ser de longa duração, e uma insulina bolus, que seria ou a regular ou os análogos de ação ultra rápida, você vai poder usar a NPH como uma insulina reproduzindo, né, um padrão basal pela manhã e à noite, mas a NPH ela pode ser usada 2, 3 ou 4 vezes ao dia. Então, existem esquemas variantes com NPH em pequenas doses no almoço e ou no jantar. Então, aí, se a pessoa ela faz o uso pela manhã e à noite, além do almoço e do jantar, ela vai usar 4 vezes, que seria aí o máximo que a NPH é recomendada o uso dela, né? Mas, geralmente, são 2 vezes ao dia. Em geral, ela é misturada em insulina regular ou algum dos análogos de ação ultra rápida, que a Giovana falou anteriormente. Ela tem um pH neutro, então você consegue misturar numa mesma ampola, na mesma seringa, né, essas insulinas, né, a regular e os análogos com a NPH. A dose vai regular o seu perfil de ação, então se você tem uma dose mais alta, você vai ter picos maiores e que vão ter uma duração maior também, de vão ser mais demorados. Se você usar doses mais baixas, você vai ter picos mais baixos e mais precoces. Também vão ser mais curtos, né? Quanto maior a dose, maior a duração desse pico. Quanto menor a dose, menor vai ser a duração desse pico. Agora, em relação às desvantagens de NPH, ela tem variações diárias intraindividuais e intraindividuais muito grande. A absorção dela sofre uma variação de mais de 50%. Então, você não consegue precisar quanto essa insulina está realmente exercendo um efeito biológico que ela deveria exercer. E, além disso, os picos, quando comparados aos análogos de ação prolongada, eles são muito variados, né? Eles não são muito precisos, você não sabe quando eles ocorrerão. Então, isso acaba gerando um controle metabólico inadequado
e aumenta o risco de hiperglicemia noturna, perdão, porque você pode ter acúmulo de picos, né? Como você não sabe quando ocorreu o pico da primeira aplicação. Você faz uma segunda aplicação, de repente, os picos dessas aplicações coincidem. E aí você tem um pico 2 vezes maior. Isso aumentaria, no caso de ser no período noturno, o risco de hiperglicemia noturna. Então, os análogos de ação prolongada, eles garantem ação mais previsível e fisiológica, por isso são preferíveis. Agora, falando deles, a gente tem a glargina. A glargina, ela é a insulina e sofre essa modificação. Vai ocorrer a fixação de 2 moléculas de arginina à extremidade carboxiterminal da cadeia beta e a substituição da asparagina por glicina na posição alfa 21. Possui liberação uniforme, não vai ter uma produção de pico, ela é solúvel em solução ácida, mas vai precipitar em pH mais neutro após a injeção subcutânea. Então, ela vai vir conservada numa solução ácida, mas quando for aplicada, ela vai entrar em contato, né, ali com o pH mais neutro do organismo e vai sofrer uma precipitação. As moléculas individuais de insulina vão se dissolver lentamente no depósito cristalino subcutâneo, e isso vai permitir uma liberação lenta dessa insulina, né, e também, consequentemente, um efeito mais lentificado e prolongado. O início de ação dela vai ser lento, de 1 hora e meia, de 1 hora a 1 hora e meia. O efeito máximo vai se dar após 4 a 6 horas e pode ser mantido até 24 horas. E por isso, ela costuma ser aplicada uma vez ao dia, mas pode ser aplicada 2 vezes em casos especiais. Então, pessoas que têm uma sensibilidade muito grande ou uma resistência à insulina, é preferível que você faça a aplicação 2 vezes, né? A aplicação fracionada dessa insulina em 2 vezes no dia. Uma vantagem dela é que garante um melhor controle glicêmico do que a insulina NPH, diminuindo o risco de hipoglicemia noturna que a gente falou anteriormente. Inclusive, aqui, perdão, só frisando, né? O correto seria a hipoglicemia noturna no slide anterior. O que a NPH pode causar, o que ela aumenta, é hipoglicemia noturna, por conta dessa soma dos picos, e não hiperglicemia. Aqui está correto. Garante melhor controle glicêmico que a insulina NPH, com menor risco de hipoglicemia noturna. Perdão. Agora, em relação à detemir, ela vai sofrer essa alteração, né? A tiroidina terminal vai ser suprimida da posição B30 e o ácido mirístico é fixado à lisina na posição B29 terminal. Ela vai ter um perfil farmacocinético mais reprodutível. Ela vai apresentar, dentre todas essas insulinas, né, ela tem perfil farmacocinético mais reprodutível. Apresenta duração de ação de até 23 horas, tendo início de ação 1 a 2 horas após a aplicação. Modificações aumentam sua autoagregação no tecido subcutâneo e sua ligação reversível à albumina. Isso faz com que também ela tenha um efeito mais prolongado. Ela é administrada 2 vezes ao dia para a obtenção de um nível basal uniforme. Você tem uma reprodução mais perto do que ocorre fisiologicamente. E uma outra vantagem bem interessante é que, em comparação às outras insulinas basais, ela vai induzir um menor ganho de peso, tanto em adultos quanto no grupo pediátrico. E outra informação também cabível é que em pacientes pediátricos, alguns deles respondem bem a detemir aplicada 1 vez ao dia, somente. Há um gráfico, né? Esse gráfico, ele mostra, meio que resume, né, as insulinas que a gente falou anteriormente. Ele se refere às taxas de infusão de glicose, em miligramas por quilo por minuto, necessárias para manter uma concentração constante de glicose, né? O gráfico, ele usa uma dose média de 0,2 a 0,3 unidades por quilograma para precisar essas curvas. E a gente observa, né, como os análogos de ação ultra-rápida, eles alcançam uma taxa de infusão de glicose muito rapidamente, ali, para as partes de lisina. A insulina regular, ela já tem um tempinho maior e, por isso, ela precisa ser aplicada 30 a 45 minutos antes da refeição. A NPH já vai ter uma ação mais intermediária, enquanto os análogos de ação prolongada, além de ter, no caso da detemir, ter um pico bem pequenininho, a glargina não tem pico, né? Elas têm uma ação prolongada, com menores picos ou inexistência deles. Agora, falando da hipoglicemia, né, que é uma complicação importante da insulinoterapia, ela vai gerar sinais de hiperatividade autônoma, né, tanto simpáticos quanto parasimpáticos. Simpáticos, taquicardia, palpitações, sudorese e tremor, e parasimpáticos, náusea e fome. Eles podem evoluir para convulsões e para coma.
Pacientes que sofrem episódios frequentes de hipoglicemia podem adquirir uma perigosa condição, que é a inconsciência hipoglicêmica, então ela não vai ter esses alertas, né, autônomos e, consequentemente, pode evoluir para quadros mais graves sem ser feita uma intervenção necessária. O tratamento da hipoglicemia, ele pode ser no paciente consciente, né, a administração de glicose por via oral. No caso dos pacientes com perda de consciência ou torpor, você administra 20 a 50 ml de solução de glicose por infusão venosa, num período de 3 a 5 minutos. Caso você não tenha a possibilidade de terapia intravenosa, você vai fazer a injeção de 1 miligrama de glucagon por via subcutânea ou muscular. O paciente vai acordar dentro de 15 minutos e a partir daí você você oferece a ele uma fonte de glicose por via oral. Agora, em relação a outras complicações, né, a gente tem imunopatologia da insulinoterapia, existem a possibilidade de alergia à insulina, né, que vai se dar pela liberação de histamina por mastócitos sensibilizados por IgE anti-insulina. E também tem casos de resistência imune à insulina, que vai decorrer desses anticorpos IgG, que são comuns nos pacientes diabéticos, né? A maioria dos pacientes, na verdade, tratados com insulina, vão apresentar baixos títulos de anticorpos IgG, mas em alguns deles, esses anticorpos vão gerar resistência imune à insulina. Também tem lipodistrofia nos locais de aplicação, né? Antigamente, quando se usava insulina animal, era mais comum a presença de atrofia. Hoje em dia, o que ocorre, né, é mais a hipertrofia da região, quando aplicada sucessivamente. Então, por isso que é importante você fazer rodízio, né, das regiões que estão sendo aplicadas. E também tem o risco aumentado de câncer, mas são observações preliminares, né, então não é muito explicado ainda. Foram estudos preliminares apenas. Os antidiabéticos orais, né, agora falando deles, a gente tem as sulfonilureias. Os antidiabéticos orais vão ser mais usados na DM2, na verdade só vão ser usados na DM2. Na DM1, o que consiste no tratamento é a insulinoterapia, porque a causa é a falta da insulina. Os secretagogos, como as sulfonilureias, eles estão inseridos dentro dos fármacos que estimulam a liberação de insulina por meio de sua ligação ao receptor de sulfonilureias. O receptor de sulfonilureia vai estar associado a um canal de potássio sensível a ATP. Então, quando a sulfonilureia se ligar ao potássio, ao canal de potássio, vai haver o bloqueio, né, desse canal, o fechamento desse canal, e a despolarização da célula. A despolarização da célula vai abrir um canal de cálcio, um canal de cálcio regulado por voltagem, que vai permitir o influxo de cálcio para dentro da célula, e esse influxo de cálcio vai fazer com que haja liberação de insulina pré-formada nesses grânulos secretores. Eu acabei embolando um pouquinho, mas vai ocorrer fechamento do canal de potássio e abertura do canal de cálcio, influxo de cálcio, e a partir disso vai ocorrer a degranulação. A secreção, que estava presente nos grânulos secretores de insulina. Agora, em relação à metabolização da sulfonilureia hepática e excreção renal, nos fármacos de segunda geração, você vai ter parcialmente pela bile também. Efeitos colaterais são raros, os mais observados são erupções cutâneas e toxicidade hematológica. Agora, em relação às contraindicações, insuficiência renal ou hepática graves, na gravidez, com exceção da glibenclamida, em amamentação, exceto glibenclamida e glipizida. Nos idosos, você pode usar você evita usar, né, a clorpropramida e a glipizida, porque, como a gente pode ver, tem uma meia-vida muito alta e uma duração de ação também muito alta. Então, podem acumular e aumentar efeitos tóxicos desses pacientes. Na obesidade também é contraindicada porque não favorece o emagrecimento. E também é contraindicada, no caso dos fármacos de segunda geração, em doença cardiovascular. Agora, em relação à biguanida, a gente tem como único representante disponível nos Estados Unidos, e acredito também no Brasil, a metformina. Ela vai ter uma ação principal sobre o fígado, músculo e tecido adiposo. O mecanismo dela ainda não está completamente esclarecido, mas a principal ação consiste na ativação da enzima AMPK e redução da produção hepática de glicose. São mais bem denominadas como agentes euglicemiantes, porque não vão causar nem hipoglicemia, de modo geral, nem hiperglicemia.
Em relação à metabolização, não sofre, então vai ser excretado inalterado, né? Excreção renal na forma do composto ativo, meia-vida de 1,5 a 3 horas, contraindicações na insuficiência renal, hepática e cardiorrespiratória. No caso da insuficiência cardiorrespiratória, porque a hipóxia gera mais ácido lático, então prejudicaria o organismo do paciente. No caso de alcoolismo, e também seu uso deve ser interrompido temporariamente diante da administração de contraste radiológico, por conta dos possíveis efeitos tóxicos sobre o fígado, principalmente. Agora, em relação aos antidiabéticos, ainda em relação às biguanidas, né, o uso clínico é o tratamento de primeira linha da DM2, porque não causa aumento de peso e hipoglicemia, além de reduzir risco de doença macro e microvascular. São indicadas para uso em associação a secretagogos da insulina ou tiazolidinedionas. São usados no pré-diabetes, né, para evitar a progressão para o diabetes. Inicia-se com dose de 500 miligramas com uma refeição e aumenta-se gradualmente em doses fracionadas. O máximo recomendado é de 2,55 gramas. Efeitos adversos acumulam-se em pacientes com insuficiência renal, aumentando o risco de acidose lática. Efeitos no trato gastrointestinal, então anorexia, vômitos, náuseas, diarreia, entre outros. E após uso prolongado, pode gerar deficiência da vitamina B12, porque vai prejudicar a absorção dependente de cálcio dessa vitamina. Agora, em relação às vantagens, né, que a gente tem uma imagem mostrando quais são as principais vantagens. Nos adipócitos, vai aumentar a lipogênese, diminuir a lipólise, isso vai gerar uma menor resistência insulínica. No músculo, vai aumentar a captação de glicose, também diminuir a resistência insulínica. Aqui vai aumentar a secreção de GLP-1, também vai ter um efeito benéfico no pâncreas, no caso. No fígado, vai... é uma incretina, né, o GLP-1. O fígado vai haver diminuição da glicogenólise e a diminuição da gliconeogênese, e no intestino aumenta a captação de direção de glicose e aumenta a secreção de GLP-1. Então, você vai alterar também a microbiota. O mecanismo de ação das tiazolinedionas agora, elas são agonistas de receptores PPAR-gama, que são expressos, sobretudo, no tecido adiposo. A ativação desses receptores vai resultar em aumento da lipogênese e da massa do tecido adiposo subcutâneo, o que leva à diminuição dos ácidos graxos livres. Você vai ter uma maior expressão de adiponectina, também vai diminuir citocinas pró-inflamatórias, vai haver uma maior expressão de GLUT1 e GLUT4, então você vai ter uma maior captação de glicose, principalmente no tecido adiposo, mas também vai ter efeitos no fígado e no músculo, e vai ter uma menor liberação de resistina por adipócitos. De modo geral, o seu efeito se dá na melhora da sensibilidade insulínica. Aqui a gente tem os representantes dessa classe, né, a pioglitazona e a rosiglitazona. É interessante que a gente viu, né, que atualmente o único representante do grupo disponível é a pioglitazona, porque a rosiglitazona foi retirada no mercado. Ela tinha uma associação muito grande com risco de infarto agudo do miocárdio e aumento da mortalidade cardiovascular. Agora, informações gerais, né, falando da pioglitazona, que está no mercado ainda, ela é absorvida 2 horas após a ingestão, vai haver uma diminuição da absorção com o uso concomitante de sequestradores de ácidos biliares, pode afetar a biodisponibilidade de outros fármacos metabolizados pela CYP2C8 e CYP3A4, são grupos enzimáticos, né, como contraceptivos orais com estrógenos. Está disponível em comprimidos de 15, 30 e 45 miligramas. Inicia-se com dose de 15 a 30 miligramas por dia, em uma única tomada, e a dose máxima recomendada é de 45 miligramas por dia. Efeitos adicionais, efeitos adversos, ela tem alguns efeitos adicionais benéficos, como, por exemplo, aumentar o HDL e colesterol, que é o colesterol, entre aspas, bom, e diminuir, não interfere no colesterol total e no LDL, que seria o colesterol, entre aspas, ruim. Melhora as manifestações bioquímicas e histológicas de esteatose hepática não alcoólica, também vai ter um efeito positivo no endotélio. Efeitos adversos, pode causar edema periférico, anemia dilucional discreta, ganho de peso, hipoglicemia, quando associada a secretagogos ou insulina, maior risco de fraturas, pode agravar ou causar IC, por conta dessa questão do edema, né? E tem alguns efeitos mais raros, como edema de mácula e orbitopatia de Graves. Agora, em relação às contraindicações, não se recomenda esses fármacos em pacientes com doença hepática ativa ou que tenha elevação da alanina aminotransferase, né, ALT, de 2,5 vezes acima do normal antes do tratamento. Aqui as caixinhas, né, com 15 miligramas, 30 miligramas, 45 miligramas na imagem.
Agora, as alfa-glicosidases, elas vão inibir a enzima alfa-glicosidase intestinal, e com isso você vai ter a redução das expulsões pós-prandiais de glicose, porque vai haver um retardamento da digestão e da absorção do amido e dos disacarídeos. O único representante no Brasil é a carbose, em alguns países tem o miglitol e a voglibose, que estão aqui na imagem, né? A dose oral é 25 a 100 miligramas antes das refeições. O tratamento com a carbose se inicia em uma dose de 50 miligramas, 2 vezes por dia, com aumento gradual até 100 miligramas 3 vezes ao dia. Deve ser administrado junto da refeição, justamente porque vai diminuir essa absorção da glicose na refeição, mas vai ter um efeito muito pequeno na redução da glicemia e da hemoglobina glicada, então não faz jus à quantidade de efeitos colaterais que ela tem, que são bem pronunciados, principalmente sobre TGI, né, que é dor abdominal, diarreia, flatulência, então vai gerar um incômodo bastante grande no paciente e não tem uma melhora tão grande assim da glicemia. Boa noite, gente. Meu nome é Natália e, para terminar a apresentação, eu vou falar um pouquinho a respeito de outras classes de medicamentos. Então, para começar, as meglitinidas são secretagogos de ação rápida e apresentam o mesmo mecanismo de ação das sulfonilureias, basicamente. Ou seja, elas estimulam a secreção de insulina pela célula beta pancreática através do bloqueio dos canais de potássio e, então, vai haver uma despolarização da membrana. E aí, com isso, os canais de cálcio vão se abrir e o cálcio vai entrar na célula, possibilitando a translocação das vesículas, contendo insulina para o meio extracelular, né? E diminuindo a glicemia. As meglitinidas, elas podem ser usadas em pacientes que possuem alergia às sulfonilureias e a principal contraindicação delas é em gestantes. Alguns efeitos adversos delas são a hipoglicemia e o ganho ponderal discreto, enfim. E alguns exemplos dessa classe são a repaglinida e a anateglinida. Pode passar. Davi? Isso. Agora, sobre os inibidores da DPP-4, eles são também chamados de estimulantes das incretinas e eles atuam inibindo a enzima que degrada GLP-1. Então, eles aumentam a quantidade e melhoram a ação das incretinas endógenas. Eles são administrados por via oral e são agentes de baixo peso molecular. São indicados no tratamento principalmente da diabetes mellitus tipo 2, né, em monoterapia ou em associação com outros agentes orais. Mas quando eles são associados especificamente com fármacos secretagogos de insulina ou com a própria insulina, existe um alto risco de hipoglicemia. No geral, eles são medicamentos seguros, possuem poucos efeitos adversos, como faringite, cefaleia, náuseas, e eles precisam de ajuste de dose para pacientes com insuficiência renal. Alguns exemplos dessa classe são a sitagliptina, a vildagliptina e a saxagliptina. Pode passar. Já os análogos de GLP-1, eles são chamados também de incretinomiméticos e eles funcionam como se fossem a própria incretina, né? Ou seja, eles imitam a ação do GLP-1, que estimula a produção de insulina, inibe a secreção do glucagon e aumenta a saciedade, sem serem destruídos pela DPP-4. Então, eles diminuem o apetite em nível central, aumentam a produção de insulina e a proliferação de células, agem no fígado, diminuindo a produção de glicose e o metabolismo hepático, melhoram a sensibilidade periférica à insulina e parece que eles apresentam também um efeito cardioprotetor. Eles são usados principalmente também no tratamento da diabetes mellitus tipo 2. A sua administração é injetável, normalmente é subcutânea, no caso, e eles apresentam baixo risco de hipoglicemia, diminuindo o esvaziamento gástrico e podendo provocar mal-estar gastrointestinal e redução de peso. E alguns exemplos dessa classe são a exenatida e a liraglutida. Pode passar. E, para finalizar, os inibidores de SGLT2, eles atuam nos rins, né, inibindo a reabsorção de glicose a nível do túbulo proximal renal, aumentam a excreção renal de glicose, levando à glicosúria. Eles promovem a diminuição dos níveis pressóricos, porque atuam na captação de sódio e na redução do peso, e são usados principalmente também no tratamento da diabetes mellitus tipo 2.
inclusive para pacientes que têm hipertensão ou insuficiência cardíaca junto. Eles são contraindicados principalmente em gestantes e muitas vezes eles são utilizados em associação com a metformina. Eles podem levar à hipovolemia, à hipotensão arterial, à hipoglicemia, além de infecção urinária, justamente devido à presença de glicose na urina. Alguns exemplos dessa classe são a dapagliflozina, a empagliflozina e a canagliflozina. Pode passar. Então, essas foram as nossas referências, gente, e obrigada pela atenção.